Come home, come home, come home, come home, sing it. Come home, come home, come home, come home. Primeira pergunta, o seu nome? Regina Aparecida Crepaldi. Regina Aparecida Crepaldi. O Crepaldi é italiano, não é isso? É, Você nasceu onde, Regina? Rio Claro. Em Rio Claro. E por que você tem esse sobrenome italiano? É do meu avô, pai do meu pai. O pai do seu pai era italiano? É. E o seu pai? Meu pai acho que nasceu em Campinas. Nasceu em Campinas. É. E como Não, foi? meu pai nasceu em Rio Claro. Em Rio Claro. É. E a sua mãe? Minha mãe nasceu em Rio Claro. E qual é o nome dela? Esther Bueno. Ela era buena. É. Então italiano era só seu pai. É. O pai dela é alemão. Era alemão. O pai da minha mãe. Então, mas aí é só bueno dela? Eu acho Qual que era o é. outro nome que tinha? É Crepaldi, Bueno Crepaldi, que é do meu pai. É, porque lá Rio Claro tem bastante É descendentes que a minha mãe não de foi alemães. registrada pelo meu avô. Não? Não, minha avó teve 4 filhos homens, quando ele teve a minha mãe, ela morreu. Aí, quer dizer, Aí, peraí, né? deixa eu ver se eu entendi. Sua mãe não foi registrada pelo seu avô, Não. Ela que era foi- alemão, você falou. É. Aí ele morreu antes, foi isso? Não, a minha avó teve 4 filhos homens. Ah. Aí quando ela teve uma filha mulher, ela morreu com leucemia. Quem que morreu? Minha avó. A sua avó. Minha mãe estava com 3 dias. Ah, então ela foi adotada. Ela foi criada por uma tia. Porque meu avô, ele só tinha filho homem em casa, ele não ia saber como criar uma filha mulher. Certo. E como foi sua infância lá em Rio Claro? Eu era muito nervosa, muito brava. Não me dava pro meu pai, não dou ainda. Seu pai está vivo. Meu pai tá. E por que não? É compatível de gênio. O gênio dele é ruim, o meu também. Seu Meu gênio é era. ruim? Meu era. O que era? Teimoso? Eu era. Era muito. E ele também é. Você nasceu na cidade ou na fazenda? Não, nasci de cidade. O que seu pai fazia? Meu pai, quando eu nasci, ele era alfaiate. Trabalhava com alfaiate. Ele passava roupa. Aí quando eu fiz 1 ano, meu pai entrou na FEPASA, Ah, ferroviário. ferroviária. E a sua mãe? Minha mãe é doméstica. Cuidava de casa. Quantos filhos sua mãe teve? Comigo 5. 5. Você é a mais velha. Sou a mais velha. E você estudava? Eu estudei até os 11 anos. Aí depois não aguentei mais, porque eu trabalhava de dia e estudava de noite. Mas você já criança trabalhava? Com 10 anos comecei a trabalhar. Trabalhava em quê? Doméstica. Trabalhei de babá. Com 10 anos. Mas por quê? Seu pai não era ferroviário? Meu pai era. Mas meu pai achava que já tinha começado a trabalhar desde cedo. Então ele criou os filhos tudo assim. Não tem um filho vagabundo, tudo trabalhador. Mas você acha que com 10 anos era hora de trabalhar? Né? Não, né? Porque eu desisti da escola, né? Porque eu não aguentava trabalhar. Então, mas Estudar. você fez o primário. Fiz o primário. Aí depois do primário é que Aí, quando eu passei para a 5ª série, meu pai colocou eu à noite. Ah, entendi. Que era o ginásio, né? É. Seria um antigo ginásio. Aí eu parei de estudar. Você parou de estudar. Então, como é que foi a sua vida então? Aí eu casei com 19 anos. Tive a primeira filha com 20. Casei 1 mês antes de fazer 19. A minha filha nasceu 1 mês antes de eu fazer 20. Ela está com 31 anos, vai fazer. Faz 32 anos que eu sou casada. E ainda sou casada. Como você conheceu seu marido? Em discoteca. Olha. Aqui eles falam outra coisa, né? Agora, Discoteca, discoteca você tá na não época. existe mais, né? Nos anos 70, né? Você era adolescente, aí conheceu ele. Ele dançava? E dançar. Não era muito de dançar, não. Nem eu também não gostava muito de dançar, não. Mas Eu era um gostava encontro de jovens, né?
É um lugar Hoje bom. chama balada, né? Hoje Mas chama balada e é diferente também. É diferente, eu me lembro. Eu me lembro. A gente não... Você nasceu em que ano? 63. Você é de 63. Meu marido também é, 63. Ele fazia o que na vida? Ele é borracheiro. Ou era, né? Não sei. E por que você fala isso? Eu não sei se ele é vivo ainda. Faz 27 para 28 anos que eu não vejo ele. E por que não? Porque eu aconteceu? separei ele foi para um lado e eu fui para o outro. Aí você casou, teve uma filha e o que? Tive um casal. Um com casal. E o que aconteceu depois? Aí depois eu fiquei separada. Aí quando eu casei com ele, eu nem ia casar com ele. Eu fui morar com ele porque eu briguei com meu pai. Aí eu falei para ele, arruma um serviço para dormir no serviço. E depois, se for o jeito, a gente casa. Mas aí meu pai quis, obrigou nós a casar. Porque você já estava morando com ele. Aí, sabe como é que é antigamente, né? A gente tinha que casar. Peguei e casei. Você não amava o seu marido? Não, eu não sei. Pra falar a verdade, eu não sei. Foi mais vontade de sair de casa? Mais vontade era de me livrar do meu pai, né? Aí você arranjou um marido para se livrar do pai? Fiz uma grande besteira, né? Porque Não eu sei, tivesse por quê? ficado com meu pai. Por quê? Porque aí depois a gente começou a morar junto, não deu certo com a minha sogra, aí fomos dormir na rua. Peraí, vamos começar por partes aqui. Você então foi morar, não foi na casa, você e ele numa casa... Vou morar com a sogra. Foi com a mãe dele, então. Com a mãe dele. Ele tinha irmãos? Tem 3 irmãos e uma irmã. E você foi morar lá junto com esse povo todo? Foi. Ele só tinha um irmão solteiro só, na época. E Os o pai outros dele? eram casados. Tinha pai também? Não. O pai dele morreu. Aí você não se deu bem com a sogra? Não. Ou era a sogra que não se deu bem com você? Não, Porque ela você era não bem gostava jovem. de mim, não. Ela não gostava, porque você não trabalhava direitinho? Eu fazia de tudo, mas sabe quando a pessoa pega antipatia? Sim. Ela não gostava de mim mesmo. Não gostava. Aí meu pai arrumou um dinheiro e a gente alugou uma casa. Aí, não sei o que aconteceu, ele não quis trabalhar lá em Rio Claro, nós falou, vamos embora para o Rio. Para o Rio de Janeiro? Aí eu deixei minha filha com a minha mãe. E por que Rio de Janeiro? De Rio Claro para o Rio de Janeiro? Por causa do Rio Claro? Rio Claro, Rio de Janeiro. Ele queria porque queria ir para o Rio de Janeiro, né? Falei, então vamos. Ele falou, deixa com sua mãe a menina, depois a gente vem buscar. Aí nós fomos para o Rio de Janeiro. Mas você não teve um casal? E o menino? Não, o menino não tinha ainda. Não tinha, nasceu depois. Nasceu depois. Aí foi para o Rio de Janeiro. dele no Rio. Você foi para onde para o Rio de Janeiro? Em que lugar? Morro dos Macacos. Eu morava numa favela lá. Numa favela? Depois saí de Rio Claro. Vocês moravam onde em Rio Claro? Eu morava no bairro, eu não lembro o nome do bairro, Cidade Nova. Mas era bem ruim o bairro? Não, casa, porque Rio Claro não tem favela. Então você sai de lá e vai morar numa favela no Rio? No Rio. Fui só para acompanhar ele. E ele fazia o que da vida? Ele era borracheiro. Ah, o borracheiro, você já tinha falado. Então, ele foi assim, de bobeira, Não sei o que deu na cabeça dele. mas lá ele arranjou emprego Arrumou. de borracheiro? Ele trabalhava de borracheiro e a gente dormia lá na oficina. E eu trabalhava de ajudante de cozinha. Ajudante de cozinha, onde? Na borracharia? Não. Tinha um rapaz, um baiano, que ele fazia marmita para boia fria, para peão. Para peão. Peão de obra. Peão de obra. É que boia fria é mais na agricultura, né? E na cidade, pelo menos Rio, chamam mais de peão de obra mesmo, Peão que de obra. é trabalhador de construção civil. Só tinha peão lá. A gente fazia almoço para eles e jantar, porque alguns dormiam na obra. A obra era onde, você lembra? Não.
Eu sei que era lá perto do Morro do Macaco. Morro do Macaco. Mas em que outro lugar perto de lá? Porque eu não conheço direito o Rio de Janeiro, então eu não sei exatamente onde é o Morro do Macaco. Falar a verdade, eu Ah, fui pra qual- lá, uma mulher levou a gente pra lá. E eu nem saí de lá, então Você não eu saiu? sei. Não conheceu o Rio? Não. Mas dava para ver o Cristo Redentor? Não. Dava para ver o Pão de Açúcar? Eu fui no Pão de Açúcar. Eu me lembro que eu fui no Pão de Açúcar. Mas foi de longe. Porque o dia que eu fui lá, tava quebrado. O bondinho. Tava em manutenção. Tinha outro morro perto? Outra favela? Não, eu não sei não, porque eu não saía de jeito nenhum. Quanto Tinha tempo? medo de sair, Você tinha medo? de andar. Isso que época que foi? 84. 84? Você tinha... 83, a minha filha não tinha um ano. Ela nasceu em 83. E como é que... A casa, você não morava num barraco lá? Morava dentro da Da borracharia? oficina, né? Oficina. Dormia num carro. Dormia num carro? Fiquei um ano lá. Você ficou 1 ano lá no Rio de Janeiro. Um ano. Nem barraco era o carro. Era um carro. Mas ele não ganhava dinheiro? Ganhava. O que ele fazia com o dinheiro? Não sei. Você ganhava também, não ganhava? Ganhava, mas ele pegava. Ele pegava? Ele bebia? Não, pouco. Ele usava droga? Usava. Usava? Olha. E como é que foi lá então, depois disso daí? Ficou 1 ano lá. Fiquei um ano lá e eu descobri que estava grávida do menino, eu vim embora. Eu não queria ter ele lá. Eu vim embora para Rio Claro. Eu queria ter Você ele em veio Rio Claro. sozinha? Não, ele veio comigo. Ele veio. Ele tinha responsabilidade, né? É. Pelo menos isso, né? Não, eu falei para ele, se não quer ir, você fica aí, eu vou embora. Só pegar o Porque ônibus e ir num carro embora, não dá né? para criar filho, né? Não, e também eu já estava cansada de passar fome, E passava fome lá? Passava. Passei muita fome. Para chegar no Rio de Janeiro, eu fui de carona, de carro, de caminhão. Eu passei muita fome daqui para lá. Muito. Aí eu estava cansada, nossa. Mas ele não tomava juízo, não tem jeito. Aí, quando meu filho nasceu, ele arrumou um serviço numa olaria, Em Rio Claro? em Rio Claro, fazer telha. E como foi? Aí nós ficamos por lá 1 ano. Eu tive um menino, Isso deve ter sido 85, por aí. ele nasceu em 85. Ele nasceu em junho de 85. Está com 28 anos. Aí foi indo. Um dia trabalhava, outro dia não, um dia trabalhava, um dia não. Falei, quer saber de uma coisa? O menino já ia fazer 1 ano. Falei, larga ele. Deixei ele pra lá. Larguei Deixou ele. o filho? Larguei Você deixou ele. seu filho com 1 Não, ano? deixei Não, meu marido. ao marido. E como foi que aconteceu isso de você falou que foi pra rua? Então, para ir para a rua, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu já morava na rua. Porque ele falou que ia para o Rio de Janeiro, no fim não foi. Eu fui para o Mato Grosso, lá entre Três Lagoas e Jupiá. Fiquei lá um tempo. Para ir para o Rio de Janeiro, demorei para chegar lá. Aí depois eu voltei de novo para Rio Claro, de Rio Claro voltamos, aí que eu fui para o Rio. Demorei para chegar lá. Demorei mais ou menos quase uns 6 meses para chegar lá. Não analisa as coisas, né? Você quando é jovem, você não pensa. Quando você era jovem, você não pensava. Não pensava nas coisas. Porque você ficou 1 ano andando pelas estradas, é isso? Foi para o Mato Grosso. Fui em Mato Grosso, depois fui para o Rio, fiquei mais 1 ano. Não Nessa assustava? história Não toda- assustava? Você tinha medo? Bom, depende dos lugares, né? Quando era assim, lugar abandonado para dormir, eu tinha. Vocês dormiam em lugares abandonados? Andando na rua mesmo, na estrada? Na estrada, a pé. A pé? A pé. Até o Mato Grosso? Até o Mato Grosso. Às vezes ia de carona, às vezes... que naquela época tinha trem, né? Então a gente pegava uma carona, tinha cidade que não dava para pegar carona.
Aí eu, numa cidade para outra. Achava uma cidade bem pequenininha que dá para pegar carona. E passava fome. Passava. Como é que fazia? Cidade que o povo não dá nada para ninguém. Vocês pediam de casa em casa Pedia, estava com fome, e tomava banho tomava no rio. no rio. Mas como é que era todo dia? Ah, todo dia não, às vezes ficava 2, 3 dias sem tomar banho. Né? E como é que você se sentia nessa condição? Eu me sentia bem ruim. Era ele que levava ou você também ia junto, sempre que queria mesmo? Ah, eu não media com a sequência. Depois, já que aconteceu, foi indo assim, sem você perceber. A hora que você perceber, já passou 2, 3 anos aí, nem viu. 2, 3 anos morando na rua? É, eu morei 4 anos na rua. Aí eu larguei dele. Quando meu filho estava com 1 ano, eu larguei dele. Mas aí seu filho, não era você que criava. O menino de 1 ano também estava na rua? Tava, Você levava o menino? levava. É um bebê? É. E como é que fazia? O bebê passava fome? Não. Não, porque os outros, a criança, o povo ajuda. Não deixa passar fome. Ganhava leite, ganhava roupa. E eu passava roupa também. Passava muita roupa. Em vez de eu pedir esmola, pedir comida, eu pedia roupa para passar. Então você entrava nas casas para passar roupa. Passar roupa. Aí as patroas davam roupa, calçado para ele. Ele vivia bem. Ele era enorme. Ele era enorme, mas não tinha uma casa onde morar. É. Aí com 1 ano de idade você deixou o marido. O que Deixei. aconteceu? Aí eu continuei dormindo na rua, só que aí eu coloquei o menino na creche. Você colocou na creche, mas morava na rua? É, coloquei. Como foi isso? Porque a creche fica perto da casa da minha mãe. Então eu dei o endereço da minha mãe. Porque sem endereço não tem como colocar Não. na creche? Aí eu coloquei na creche, no mesmo dia que eu coloquei na creche, arrumei um emprego. Aí eu trabalhava, ficava até à tarde eu pegava ele, voltava para o serviço, porque minha patroa era professora de geografia. E como foi que você arranjou esse emprego? Não, tem uma agência lá em Rio Claro, de emprego. Você foi procurar? Fui procurar. Aí eu arrumei. A mulher era muito boazinha, a mulher. Ela nem pediu referência nem nada. Assim que ela olhou para mim, ela já falou, não, você vai ficar. Já tinha 2 crianças. Você foi ser babá? Você babá, limpava, cozinhava, fazia tudo. E deixava o menino na creche o dia inteiro. Teve muito problema na creche, porque o pai dele vivia tentando pegar ele. O pai continuou morando na rua? Continuou. E queria levar o menino para a rua? Queria levar o menino para ele. Mas eu não deixei não. Então, mas levar para ele morar na rua? É. Eu dormia na rua ainda. Ué, mas a Eu justiça fiquei não... 1 mês. A justiça não ia atrás de um bebê, porque hoje em dia é isso, né? O juiz de menor, o pai não deixa, né? Não. Nunca tive problema com Nunca? isso. Só uma vez um policial falou pra mim que se eu continuasse na rua, ele ia pegar o menino pra ele criar. Aí eu larguei dele e fui trabalhar. Foi porque o policial falou isso. Falou que Você ele ficou com disse medo que de ia criar perder o filho. o menino. Ah, então nesse tempo todinho você não estudou, não Não. trabalhava de empregada doméstica, no caso, né? É. Ele continuava dormindo na rua. Eu dormia do lado da creche. Você não dormia na casa? Não. Só trabalhava e É porque a mulher não sabia que eu não tinha Ela casa. não eu sabia? Contei. você não Contei contou. pra ela que eu não tinha casa. Aí ela acabou descobrindo. Aí ela queria que eu fosse morar com ela. Eu não queria morar no emprego. Aí eu voltei pra casa do meu pai. Com 2 meses trabalhando lá, eu voltei pra casa do meu pai. Você não se dava bem com seu pai, mas você engoliu o orgulho e É. E ele também, né? Porque ele também não queria aceitar eu. ele não queria aceitar, mas ele não ia deixar uma filha morando na rua. Ele sabia disso? Sabia, ele me via direto na rua. Mas ele é orgulhoso.
Hoje é aniversário dele. Hoje é aniversário dele. Você Meu já ligou pai. para ele? Não, ainda não. Vou ligar de noite, que é mais barato. Ele tem telefone? Meu pai tem. E os outros irmãos que você tinha? Então, estão todos lá em Rio Claro. Só um que morreu. Eles não viam você assim nessa situação? Ninguém foi atrás de você? Eram todos pequenos. Eram todos pequenos. Eu sou a mais velha. A diferença de idade era muito grande? O que vem depois de mim é 11 meses. Aí depois é 2 anos, depois teve um com 7 anos de diferença entre os dois. Então, mas 11 meses é pouco. Nenhum deles foi atrás de você? Não, eu não podia fazer nada, ia fazer o quê? Era tudo solteiro, menino. Não tinha compaixão da irmã? É. Todos moravam com o pai e a mãe. E a sua mãe? Minha mãe nunca falou nada, nunca fez nada. Sempre foi neutra desse assunto. Ela foi neutra? Você brigava com a sua mãe? Não muito, como com meu pai, né? E que tipo de briga era? Ele batia em você? Batia. Também eu era muito bocuda. Você falava palavrão? Não, eu respondia pra ele. Respondia. Na Porque minha italiano casa- gosta de um palavrãozinho, hein? Mas a gente não falava palavrão em casa, de jeito nenhum. Não falava? Não fala, meu pai não permite. O seu pai frequentava a igreja? Não, meu pai não entra na igreja nem pagando. Nem pagando? Os filhos, todos foram batizados na igreja, todos casaram na igreja, ele nunca foi no casamento, nem batizado, nem dos filhos, nem dos netos. Mas por que isso? Ele não entra na igreja, porque eu não sei. O seu pai estudou? Não sei. Eu acho que sim. Ela estudou sim, porque quando ele estava com um ano de... Não, quando eu estava com 15 anos, que ele estava na FEPASA, ele estava com 14. 14 anos de FEPASA, ele fez Senai. Entendi. Porque ele tinha que fazer um curso para o salário dele melhorar, né? Ele fazia o que na FEPASA? Ele era serralheiro. Então ele tinha uma profissão. Trabalhou até se aposentar. Qual a idade dele agora? 69. Eu acho que é 69. Como foi que você, agora, depois de tantos anos, volta para estudar? Porque eu estou querendo fazer uns cursos na igreja. E para fazer esses cursos tem que ter um colegial completo. Ginásio, colegial, até o 3º ano. E que cursos são esses? Eu quero fazer de pastora e eu quero ver se eu termino fazer a escola para começar a fazer esses cursos. E Eu como- vou fazer agora de obreira. E como foi que você entrou para a igreja? Porque Na você minha- estava na rua. Na rua você não ia igreja nenhuma, não? Não. Como é que foi então isso? Eu conheci a Camila há 7 anos. Ela foi lá na minha favela, evangelizar lá. Que favela que é essa? Lá no Gênesis. Aqui em Campinas? É, Faz tempo? 7 anos você está falando? 7 anos. 7 anos. Aí o que aconteceu? Aí eu aceitei Jesus, estudei com ela, batizei e continuo firme na igreja. E que igreja que é essa? Nós éramos da Batista. Ela era Batista e agora eu estou na Assembleia. Assembleia de Deus? De Perus. De Perus? É. Mas onde que é? Lá na sua... É do lado da minha casa. Lá da sua casa. O que você acha que aconteceu na sua vida? Melhorou? Melhorou muito. Como? De primeiro, a gente tinha problema, mas não tinha como enfrentar eles. Segundo o marido e os filhos que vieram depois do governo. Você casou de novo? Casei. Mas você casou antes? Não, casei não, fui morar junto. Mas casou, né? Mas você casou antes de ir para a igreja? Foi isso? Já estava casado de novo? Porque, como é que foi que você veio parar em Campinas? Então, eu conheci um senhor que era mais ou menos 22 anos mais velho que eu.
Aí eu fui morar com ele, Você conheceu lá em Rio Claro. lá em Rio Claro. Porque eu estava morando com meu pai e não estava dando certo. Porque meu pai... Aí eu fui morar com ele, tive 7 filhos com ele. 7 no segundo casamento. E no 7 primeiro, 2 filhos. 2. 9 filhos? É. Meu Deus. Não é que eu acho engraçado, sabe? O que eu acho é como sustentar essa gente toda, né? Como é que você fez isso? É pior que ele foi embora quando eu tive o último, que eu tive 7 com ele. Quando eu tive 7. o último, ele foi embora. Ele me deixou com eles todos sozinho. Estava com 8 filhos. E como sozinho. você conseguiu alimentar 7? 9 filhos, na verdade, né? Você ficou com quantos? Porque Fiquei com 8. a mais velha, sua mãe que Minha mãe criou ela. Você ficou com 8 filhos, 8 filhos. nas costas para criar. Aí No você... primeiro momento é um choque, né? Porque foi assim, ele que foi para Taubaté e queria que eu fosse Você não morar quis. lá. Eu falei que eu não ia vender minha casa, porque eu falei para ele que era o último lugar que eu ia morar é ali. Não ia sair dali. Você cansou de andar. Cansei. Aí eu peguei, ele foi, eu falei, então vai, porque eu não vou. Aí o que eu fiz? Fui num depósito de reciclagem, peguei um carrinho e fui puxar carrocinha de reciclagem. Trabalhei 4 anos puxando carrocinha, mas não faltou nada para eles, meus filhos. Então foi com esse processo de reciclagem de materiais na rua, na carrocinha, que você criou os filhos? Foi. Trabalhei 4 anos, aí que eu comecei a trabalhar de empregado. Aí você desistiu de carregar a carroça e arranjou um emprego. Estava ficando muito cansado. Cansa pegar a Cansa. carroça? É pesado? É pesado. E se chover? Aí é do mesmo jeito. E se estiver doente? Aí é do mesmo jeito. E quanto você ganhava mais ou menos? Ah, Tinha mais ou menos uma quantidade por mês? não dá para tirar a base, porque você faz um tanto, vende, porque eu arrumei um terreno. Então, quando o terreno estava bem carregado, os caminhões vinham, carregavam, levavam, pesavam. Você vendia? E vendia. E você vendia o quê? Papelão? Papelão, lata, ferro, vidro, latinha, tudo que eu achava. Então você sabe o preço de tudo isso. O que valia mais? Ferro. Ferro? Ferro dá mais porque ele é mais pesado, né? Mas o que dá mesmo é fio de ferro. Fio De cobre? Cobre. Cobre. Cobre dá bastante. Cobre agora tá R$11 Está R$11 o quilo. o quilo. E o alumínio? O alumínio tava 4, agora eu não sei. R$4 o quilo. E o ferro? O ferro na época tava 25 centavos. Mas como vem pesadão, então... Compensava, porque o papelão tava a 10 centavos, 5 centavos, depois foi para 10. Vidro, 2 centavos, vidro era. Não valia a pena comprar. Eu, às vezes, nem pegava vidro, papelão, essas coisas. E onde você conseguia ferro? Nas obras, Ah, em obras, restos de ferro. resto de ferro. E cobre? Cobre também nas obras não. Eles estão Então, quando eles estão fazendo aquela manutenção, que estão tirando os fios tirando antigos. e colocando outro, e mesmo quando é prédio novo, eles vão cortando, né? Os pedacinhos eles vão guardando. Aí a gente passa e pega. Trabalhei muito, não. Muito. Não tinha dia, não tinha noite. Trabalhava à noite também. Comprei um cavalo. O cavalo para puxar a Não, uma carroça? égua. Comprei uma égua. Mas era para puxar a carroça? Para puxar carroça. Comprei uma carroça e uma égua. Então melhorou. Quanto foi que você comprou o cavalo? Comprei lá mesmo. Não, que lá ano? na Moscou. Que ano? Na Moscou? É. Você morou na Moscou? Não, o Gênesis fica do lado da Moscou. Ah, eu não sabia. Da favela da Rua Moscou. É. Aí você tem um barraco lá. Como que foi isso? Então, eu vim pra cá, pra Campinas, e meu marido comprou um barraco aqui. Faz 22 anos vai fazer que eu moro aqui.
aqui em Campinas. Ele que comprou, Ele que comprou. nesse lugar lá onde você É. mora. Como é que Só chama? tinha um cômodo. Como é que chama mesmo o lugar? Gênesis, Gênesis. perto do Carrefour Dom Pedro. Ah, perto do Carrefour Dom Pedro. E você construiu a casa? Reformou? dois cômodos. Ampliou? A Coab me deu o material. Aí eu comprei o material e meu marido construiu. Quando deu mais ou menos, acho que 1 ano e meio que ele tinha ido embora, as paredes começaram a balançar. Por quê? Eu não sabia. Aí eu fui conversar com a assistência social. Aí ela mandou a defesa civil ir lá. Né? Aí embarcaram a minha casa. Falei, eu não vou sair daqui, essa casa é minha. Porque você mora em área de risco? Não, porque a casa estava caindo. Meu marido construiu Errado. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, tinha tudo. Mas eu acho que ele vendeu o cimento, eu não sei o que ele fez, porque o engenheiro falou que não tinha cimento na casa. Não tinha Mas eu- suficiente, não tinha vigas de concreto para sustentar. Não, ele não sei o que ele fez com o cimento. Ele deve ter vendido cimento, ferro, essas coisas. Mas será que ele Custou uma sabia? viga de Ele ferro sabia aqui. construir mesmo? Sabe, ele é pedreiro desde pequeno. Aí a minha casa caiu. Caiu? Caiu, eu e o meu moleque derrubamos. Ah, sim, você derrubou. Era só empurrar a parede, caía inteirinha, de cima até embaixo. Aí você teve que reconstruir? Aí reconstruiu de novo. E como foi? Quem construiu? A Coab. A Coab me deu mais 2 cômodos. Mas quem construiu? Foi a própria Coab? Coab, ela. Eu vou pagar tô pagando o pedreiro ainda. Vou pagar uns 2 anos ainda. Uns 2, 3 anos para pagar. Então, mas quem contratou o pedreiro? Foi a Coab? Não, eu peguei o pedreiro, levei na Coab e a Coab contratou. Ah, mas aí foi de acordo com... Um orçamento O que dava modelo. para a Coab pagar, né? Mas e quem que supervisionou a construção, o desenho da casa? Como é isso? Quando veio o material, já veio o desenho, já veio tudo certinho para ele fazer. Mas como era só um quarto, uma sala e um banheiro, Quantos filhos você tem ali nesse lugar? agora É. eu tenho 5 meninos homens. 5 o quê? 5 meninos Que moram lá com que você. moram comigo. Só tem um quarto? Deixa eu ver se eu entendi. Não, eu tenho um quarto de tijolo, o resto são de madeira. De Eu madeira, fiz certo? madeira. Aí eu coloquei eles naquele quarto de tijolo, porque lá para eles é melhor. E eu durmo no quarto de madeira. Então são 2 nem, quartos. nem quarto de madeira, estou dormindo na cozinha. São 2 quartos? 2 quartos. Agora eu vou arrumar aquele lá, vou fazer minha casa. Qual que é a importância da escola na sua vida? Esta escola aqui. Essa? Não, Você está chegando agora, né? Mas dá para ter uma ideia? dá, porque tem a expectativa, né, do que a gente vai fazer, do que vai aprender. Tem muitas coisas Assusta que a um pouco, porque você ficou um tempão sem estudar. O ano passado eu fiquei apavorada, que foi o primeiro ano que eu comecei a estudar, foi ano passado. E você começou aonde? Lá na FUMEC. Na FUMEC, aqui mesmo na MF Roupena? Não, ali no... Como é que chama, Camila? Conceição. Numa igreja Que igreja? presbiteriana. Ah, entendi. Eles emprestaram com a FUMEC. Eu fiz a 4ª série lá, no ano passado. Você não tinha terminado a 4ª série? Tinha, né? Mas eu achei melhor começar pela 4ª série, porque com tantos anos, né? Eu ia precisar aprender Então, mas muita você disse coisa. que se assustou um pouco lá. Por quê? Porque era coisa nova e a professora lá puxou a gente bastante, ensinou muito pra gente. Eu fiquei assustada só no começo, depois Depois você pegou o ritmo. depois eu acostumei com... E o que você espera do Raupila aqui? eu espero que eu consiga aprender bem, consiga passar de ano, né? Porque o ano que vem eu quero Você já ficar teve as matérias aí, passou de ano? Passei. Então, isso aí. Vale a pena voltar a estudar? Vale. Vale muito.
Para mim está sendo bem puxado, mas Vale a pena. vale a pena. Eu venho do serviço direto para cá. E o seu serviço atualmente é o quê? Trabalho de babá. É aqui perto? É. Perto do shopping. Eu levo 15 minutos a pé. Você vem a pé? Muito legal. Muito obrigado, viu, por você compartilhar a sua história de vida. Quando você esteve na rua, você usava drogas? Não. Todo Como é que tempo foi? que eu tive todos os anos, esses 4 anos que eu tive na rua, nunca usei droga e nunca bebi álcool. Nada. Porque o meu marido tem os defeitos dele, mas ele nunca deixou ninguém chegar com álcool perto de mim, nem droga. Ele usava, mas nunca permitiu que ninguém chegasse perto de mim. Que tipo de droga que ele usava? Maconha. Só isso? Só. Já viu crack nessa época? Não. Nem sabia que existia. Mas ele não foi na rua por causa ele foi pra rua por causa da maconha? Não, acho que não. Ele já usava antes de ir pra rua? Já. Ele usava antes de eu casar e eu não sabia, né? Tá cheio de artista aí. Cheio de filhinho de papai defendendo a maconha na marcha da maconha. Chiquérrimo, né? Agora, você concorda com essa ideia que se tem de que todo morador de rua é vagabundo, drogado, alcoolizado? Não. É verdade? A maioria no ano passado eu fui entregar lanche lá no centro da cidade. E para os moradores de rua. E a maioria são filhos de pastor, tem até filho de advogado. Um médico tinha lá, que era médico. E foi pra rua? Foi pra rua. Cada um numa situação diferente, mas a droga é consequência, né? Que a pessoa é fraco e não aguenta e acaba... Mas todos são caindo. drogados? Não são todos. Eu conheci muitas pessoas que moram na rua que não usou droga, não usou nada, trabalha. Tem alguns que dormem até em albergue, trabalha em serviço pesado. Isso depende da pessoa, eu acho. Eu não vou usar droga nunca. Come home, come home, come home, come home, see it, come home, come home, come home, come home. Softly and tenderly, Jesus is calling for you and for me. Calling for you and see on the portals, he's waiting and watching for